Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente hoje vai falar um outro assunto aí importante da hidrostática, que é o princípio de Pascal. Bom, o princípio de Pascal diz que fluidos em equilíbrio transmitem integralmente os acréscimos de pressão que recebem. Vou repetir. O princípio de Pascal diz que fluidos em equilíbrio transmitem integralmente os acréscimos de pressão que recebem. Bom, gente, você deve estar se perguntando, né? Ah, legal, agora eu sei o princípio de Pascal, mas o que eu vou fazer com isso? Eu já coloquei aqui para vocês uma das maiores aplicações que a gente tem de princípio de Pascal que costumam cair em prova, que é a nossa prensa hidráulica. Prensa hidráulica, pessoal, é uma máquina que é constituída da seguinte maneira. Você tem aqui um tubo em forma de U, na verdade é um tubo grande, tá? Perceba que os ramos do U não podem ser iguais, tá certo? Um tem que ser magrinho, o outro tem que ser gordinho. Magrinho com magrinho aqui não funciona. Gordinho com gordinho também não funciona. Tem que ser um lado magrinho, um lado gordinho. Aqui dentro você tem fluido, tá certo? Normalmente a gente acaba colocando fluido que a gente considera o volume dele constante, a gente fala que é um fluido incompressível. Ou seja, mesmo quando você comprime, o volume dele fica constante. Aí eu coloquei aqui um pistãozinho, cuja área da seção é A1, e aqui eu coloquei um pistãozão, cuja área da seção aqui perpendicular, né, é o A2. Tudo bem? Aí o que acontece, gente? Imagine que eu pegue esse pistãozinho que está no ramo magrinho aqui da prensa hidráulica e aplique sobre esse pistãozinho uma força F1 para baixo. Ora, se eu estou aplicando uma força ao longo de uma área, eu estou aplicando exatamente, uma pressão. Na verdade, eu estou gerando desse lado aqui um acréscimo de pressão, tá certo? E o que o princípio de Pascal diz? Fluidos em equilíbrio transmitem integralmente os acréscimos de pressão que recebem. Ou seja, o acréscimo de pressão que eu gerei aqui, o que vai acontecer com ele? Vai vir para cá, exatamente igual. Então você vai ter uma pressão aparecendo aqui, e detalhe, essa pressão é igual à pressão desse lado. Quem que garante para mim que a pressão é igual? Princípio de Pascal, tá certo? Agora, pessoal, se você tem aqui uma área e uma pressão atuando, é claro que apareceu o quê? Uma força, que no caso a gente vai chamar de F2 para cima. Bom, como que a gente vai relacionar essas quatro coisas? A gente sabe, pelo princípio de Pascal, que a pressão no primeiro é igual à pressão no segundo, porque esse acréscimo de pressão foi transmitido integralmente para o outro lado. Agora, gente, como que você calcula a pressão mesmo? Força sobre área. No caso, as forças estão perpendiculares, é como tem que ser, então vai ficar F1 dividido pela área 1 igual F2 dividido pela área 2. Então, gente, essa é a equação que a gente usa para resolver problema de prensa hidráulica. Você iguala as pressões e aí fica a força sobre a área de um lado igual a força sobre a área do outro lado. Agora, pessoal, olha só. Se você tem a razão entre dois valores constantes, você pode concluir que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Se você aplica uma forcinha na areazinha, como as grandezas são diretamente proporcionais, significa que aparece uma forçona na areazona. Então, aplica uma forcinha na areazinha, aparece uma forçona na areazona. Tá certo? Bom, exemplos aí do nosso cotidiano. Gente, quem sabe o exemplo mais conhecido aí, mais usado de prensa hidráulica é elevador hidráulico de posto de gasolina. Né? Você vai levantar o carro, o que acontece? O cara vai lá tem uma chave que ele puxa. Na verdade, no posto, o que acontece? Tem um sistema de ar comprimido, ele acionando a chave libera ar comprimido, que empurra
o pistãozinho para baixo com uma força, relativamente pequena, e aí aparece uma forçona do outro lado que levanta o carro, tá certo? Um outro exemplo, pessoal, bem também comum do cotidiano é o sistema de freio do carro. O sistema de freio do carro tem como base o princípio de Pascal. Porque quando você pisa no pedal de freio, você está aplicando uma forcinha, certo? Na areazinha. Gente, você não tem que frear que nem o carro dos Flintstones, né? Que ele botava o pé para fora lá para frear. Você aplica uma força relativamente pequena, numa área pequena, e aí o sistema de freio do carro faz com que apareça uma força grande na área grande, e aí você consegue frear o carro. Então a ideia daqui, qual que é? A prensa hidráulica, gente, é uma máquina multiplicadora de força, tá? Tendo como base o princípio de Pascal, o que ela faz? Ela faz a força aumentar pelo fato da área aumentar. E como você sabe, né, que a pressão é igual, força e área são diretamente proporcionais, então quanto maior for a diferença de áreas de um ramo para o outro, mais essa prensa hidráulica vai ter a capacidade de multiplicar as forças. Ok? Valeu, pessoal. Tchau.